4 vão permanecer conosco aqui para a continuidade do nosso culto. Irmãos, eu quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor no livro do Eclesiastes, capítulo de número 10. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 10. Livro do Eclesiastes, capítulo de número 10. Nós vamos ler todo o capítulo, do verso 1 até o verso de número 20. Estamos caminhando aí para o encerramento, da nossa série de mensagens sobre o livro do Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 10, a partir do verso de número 1. Diz assim a Escritura: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o coração do estulto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que eu vi debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas, loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá, e quem lhe manifestará o que será depois dele? O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se assentam à mesa a seu tempo, para refazerem as forças e não para a bebedice. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar o Senhor mais uma vez. Senhor, nós bendizemos o teu nome pelo
privilégio que o Senhor nos concede de estar diante da Tua presença, louvando ao Senhor, entregando a Ti o nosso louvor e a nossa gratidão. E também na expectativa, Senhor, que o nosso coração se coloque diante da Tua palavra, pedindo graça e misericórdia da parte do Senhor para entender a vontade revelada do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor trate com o nosso coração nessa noite por meio da Tua palavra. É o que nós humildemente oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Não sei se você sabe, mas existe um chamado Prêmio Darwin. Não sei quantos já ouviram falar, mas o Prêmio Darwin é conhecido como o Prêmio Nobel da Idiotice. Esse prêmio nasceu, por volta do ano de 1991, e ele recebeu o nome de Darwin, obviamente em homenagem ao naturalista inglês Charles Darwin. E quem escolheu ou promoveu esse prêmio, tendo em vista, pensando obviamente na evolução, para aquelas pessoas que colaboraram com a evolução da espécie humana, eliminando os seus genes por meio de uma morte estúpida, por meio de uma morte idiota. Gente, e é tanta coisa que a gente encontra no Prêmio Nobel de Idiotice, E eles não visam só premiar pessoas de 91 para cá, Mas em todos os momentos da história. Eu achei curioso que eles, postumamente, obviamente, premiaram um sujeito, um estudante de uma universidade que no ano de 1874, fantasiado de vampiro para ir a uma festa da sua faculdade, achou que precisava de alguma coisa que pudesse emprestar mais realismo, à sua fantasia. Então esse sujeito foi lá, colocou uma estaca de madeira na sua camisa. O resultado foi, ele morreu espetado pela camisa pela estaca que ele pregou na sua camisa. Mas o Prêmio Darwin é um negócio interessante que nós temos, até o privilégio de ter um brasileiro que foi premiado no ano de 2008 com o Prêmio Darwin. Não sei se você se lembra, mas o senhor chamado Adeli Antônio de Carli, talvez esse nome não seja popular para você, mas o chamado Padre do Balão, foi o sujeito que no ano de 2008 ganhou o prêmio de morte mais estúpida no mundo, Quem se lembra disso? Ele amarrou lá um monte de balões e mandou alguém soltar ele, sem saber onde é que esse negócio ia parar. O padre sumiu, pouco tempo depois descobriu que tinha virado comida de peixe. E o Prêmio Darwin continua com as suas, obviamente com as suas premiações e coisas absurdas. Não dá para a gente listar todas as coisas que são premiadas aqui no Prêmio Darwin, mas eu vou escolher só duas coisas para vocês entenderem o que é a estupidez contemplada num negócio como esse. Duas mortes. Algum tempo atrás, um sujeito sobreviveu a um grave acidente. Ele bateu uma caminhonete num poste de eletricidade de alta tensão. Ele conseguiu sobreviver ao acidente, que derrubou o poste. Mas aí o espertalhão morreu. Sabe por quê? Porque ele resolveu cortar com a tesoura os fios de alta tensão para sair de dentro do carro que tinha batido no poste. Segunda outra morte estúpida, que eu quero terminar aqui essa nossa introdução, é a história de um terrorista que um dia resolveu enviar uma carta-bomba para alguém pelo correio. Mas ele era tão esperto que ele não selou a carta-bomba. O que aconteceu? O correio devolveu a carta-bomba. E o espertalhão foi lá e abriu a sua própria carta-bomba.
Resumo disso tudo: insensatez é algo mortal. O prêmio Darwin está certo. Eu até acredito que o pregador, Salomão, concordaria com tudo isso, ao pensarmos que ele tem insistido conosco nos últimos capítulos que temos tratado aqui sobre o valor da sabedoria como um recurso para lidar com as coisas que são imprevisíveis na vida. Nós vimos isso aqui quando nós tratamos do capítulo 9, do Eclesiastes, a semana passada, quando ele fala que a vida é algo imprevisível, nós não sabemos o que nos acontecerá, e que a única coisa que pode nos valer nessa imprevisibilidade da vida é justamente se nós tivermos sabedoria. A sabedoria que salva, a sabedoria que preserva a nossa vida nesse mundo debaixo do sol. E ele concluiu esse pensamento no verso 18 do capítulo 9, dizendo o seguinte para nós: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Ele terminou aquele capítulo dessa forma. E nós entramos no capítulo de número 10, e o pregador então vai ilustrar essa verdade que ele acabou de afirmar, dizendo o seguinte: olha, um pecador é capaz de destruir muitas coisas boas. E nós vemos no capítulo 10 uma série de provérbios e de pequenas histórias, histórias curtas, que aparentemente não tem nenhuma ligação entre elas, mas é o meio pelo qual o pregador nos faz essa mesma apresentação, só que com um outro olhar sobre o valor da sabedoria, para acentuar para nós o valor dessa sabedoria que salva, que preserva, que nos ajuda a sobreviver diante das coisas imprevisíveis da vida. E ele faz isso contrastando a sabedoria com a insensatez, com a tolice, com a estultícia, ou a loucura, que são termos sinônimos no entendimento do pregador. No capítulo 10, então, o mesmo pensamento sobre o valor da sabedoria para viver neste mundo debaixo do sol nos é apresentado por uma série de provérbios que parecem aleatórios, parecem desconectados, mas é um alerta para nós sobre o perigo de ter um coração insensato neste mundo debaixo do sol. Como é que o pregador faz isso? A primeira coisa que nós vemos nesse texto é que ele define a insensatez neste mundo debaixo do sol. Olhe para os versos de 1 a 3 do capítulo 10. Ele diz assim: olha, qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o coração do estulto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Esse homem começa com uma imagem grotesca para nós. Ele diz assim: olha, é semelhante a uma mosca que morre e que estraga um perfume preciosíssimo. É uma metáfora que esse homem está utilizando para enfatizar o poder destrutivo que a insensatez, que a tolice, que a estultícia tem no mundo debaixo do sol. Ele está nos dizendo, irmãos, que uma pequena insensatez pode se mostrar tão poderosa, ou às vezes até mais poderosa que a verdadeira sabedoria que um sábio pobre usou e conseguiu salvar a vida de uma cidade. É como se ele estivesse dizendo o seguinte para nós:
É preciso muito menos para arruinar uma coisa boa do que para criar uma coisa boa. E um comentarista chamado Derek Kidner diz o seguinte, que Salomão está dizendo para nós de forma bem clara, bem crassa, dizendo o seguinte: olha, é mais fácil criar um fedor do que produzir um bom perfume no mundo. Para ilustrar o poder da insensatez, o poder da tolice, o poder da estultícia. Se você prestou atenção, conhece o texto, você vai ver que por 9 vezes o pregador usa o termo tolo ou estulto, né? Nesse contexto, para chamar a nossa atenção sobre o poder da insensatez. Quem é o estulto? Quem é o tolo? Quem é o louco? Muitas vezes nós não sabemos distinguir essas coisas porque nós pensamos que tolice, que estultice, que insensatez seja alguma coisa tão comum, alguma coisa tão inofensiva. Às vezes nós referimos as pessoas dizendo assim, tolinho, né? Para se referir a alguém ingênuo, para se referir a alguém sem noção, bobinho. Mas o pregador está chamando a nossa atenção para considerar que isso não é como aparentemente se apresenta para nós. Deixa eu contar uma história aqui para chamar a sua atenção para esse entendimento. Diz que um dia um homem estava passando em frente a um hospital psiquiátrico e o pneu do seu carro furou em frente ao hospital. E quando ele estava trocando, era o pneu do lado traseiro, do lado do motorista, né? Ele colocou lá as porcas lá da roda, né? Meio assim que no meio da rua, veio um outro carro e na toda velocidade jogou as porcas da roda fora de visão do dono do carro. Ele perdeu as porcas. Aí ele sentou, coçou a cabeça e disse assim, e agora? Eu vou ter que pedir um táxi, né, para resolver o meu problema. Quando alguém gritou ele lá de dentro do hospital, falou, ei, psst. Ele se voltou, tinha um sujeito interno lá do hospital, falou assim, por que você não experimenta tirar uma porca de todas as outras rodas, das 3 rodas restantes, coloque na roda do pneu furado, que vai dar para você chegar em casa são e salvo. Aí ele parou, pensou e falou assim, verdade, é uma boa estratégia. Fez isso e depois voltou e disse assim, você é inteligente. O homem falou, obrigado. Ele falou assim, mas por que você está aí? Eu falei assim, ó, eu sou doido, não sou burro. A Bíblia trata com muita distinção o nosso entendimento a respeito do que vem a ser a tolice, do que vem a ser a estultice, a insensatez. Isso não são termos que se referem à idiotice, mas a Bíblia trata o tolo, trata o insensato, o louco com o mesmo tipo, com a mesma compreensão, porque o que está ali é que é o insensato, o tolo, é alguém não a quem falta inteligência, pelo contrário. A Bíblia reconhece que há insensatos inteligentíssimos, que há tolos brilhantes, que há loucos capacitados. Mas ela nos diz que o que falta ao tolo, o que falta ao insensato, o que falta ao louco é o temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. Nós lemos aqui no Salmo de número 111, quando o salmista nos diz, olha, o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria.
Nós precisamos inferir disso, irmãos, que o contrário também é verdade. O não temor ao Senhor é o princípio de toda loucura, de toda a insensatez. Um outro salmo das Escrituras, o salmo de número 14, Davi começa aquele salmo dizendo de forma bem clara para nós: diz o tolo, diz o louco, diz o insensato no seu coração. O que é que ele diz? Não há Deus. Ele começa por afirmar um princípio, de que o temor a Deus, mesmo sabendo que Deus existe, não é algo que é factível para a sua vida. Então o pregador está estabelecendo para nós que insensatez, que loucura, que estultícia é um caminho de vida, é um estilo de vida. E que é uma condição de coração. Nós vemos aqui nesses primeiros 3 versos que Salomão está estabelecendo um contraste entre duas maneiras completamente distintas de viver. Uma maneira sábia e uma maneira insensata. E que nós precisamos nos fazer constantemente essa pergunta: neste mundo debaixo do sol, como é que nós estamos vivendo? Estamos vivendo de forma sábia ou a forma que nós escolhemos para levar a nossa vida debaixo do sol é uma forma insensata, é uma forma tola, é uma forma louca? Nós precisamos saber a diferença entre sabedoria e insensatez. A maioria de nós, irmãos, sabe distinguir muito bem o bem do mal. Nós sabemos que coisas são naturalmente boas, que coisas são naturalmente ruins, mas é louvável isso, mas a Bíblia diz que isso não é suficiente, porque essas coisas boas e coisas ruins têm os seus limites. O problema é que algumas das decisões mais importantes da nossa vida não são entre o que é bom e o que é ruim, mas entre aquilo que é sábio e aquilo que é louco, entre sabedoria e insensatez. E as Escrituras nos dizem que o tolo, que o insensato, é aquele que não teme a Deus e que, portanto, segue uma direção errada na vida. O pregador diz assim: olha, o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do tolo, do estulto, para a esquerda. Quando nós ouvimos essa expressão, por favor, não entenda mal o pregador, ele não está falando sobre uma compreensão política dos termos direita e esquerda, como é algo tão claro para nós hoje no mundo que nós vivemos, essa politização da vida. Mas ele estava fazendo uma referência ao estado de insensatez que é ligado à perversidade do coração, e que se manifesta pela questão da mão direita e da mão esquerda. Quando nós lemos as Escrituras, a Bíblia normalmente trata o lado direito como o lado bom. A mão direita estava associada à força que salva, à força que protege, à força que ajuda. Vamos pensar no nome de Benjamim, Quando Jacó teve o seu filho, ele colocou o nome de seu filho Benjamim, a força, filho da minha mão direita, da minha força abençoadora. O contrário, é que a mão esquerda geralmente estava associada à questão da falta de direção da vida. Jesus falou que no final do mundo, ele iria dizer aos seus cordeiros: venham para a direita, e para os bodes ele diria o quê? Vai para a esquerda. Nenhuma
associação política do termo, mas para dizer que o caminho do coração do sábio inclina-se para a bênção, inclina-se para a graça, para a força, enquanto que o coração do tolo que se inclina para a esquerda está ligado à perversidade do seu coração, que é caracterizado pela desobediência impulsiva, por uma arrogância egoísta, por um desrespeito irrefletido pela santidade de Deus. Quando o pregador diz que o tolo, que o estulto está à esquerda, ele está dizendo para nós que a insensatez é marcada por um estilo de vida em que as pessoas seguem a direção errada da sua vida, elas seguem o sabor do seu coração contrário à vontade de Deus. E nessas definições apresentadas pelo pregador, nós precisamos nos perguntar: qual é a direção que o nosso coração está seguindo nesta vida? Você está se aproximando mais do mal, mais da tentação, ou você está se afastando do mal? Você está inclinado a buscar a Deus? Ou o seu coração é um coração que evita a presença de Deus nos teus caminhos? O pregador está dizendo que somente um insensato vai seguir a direção errada na vida, em observação ao seu coração egoísta, contrário à vontade de Deus. Observe a razão pela qual o tolo segue esse caminho. O pregador diz: é porque o seu coração o desvia para a direção errada. O coração que é o núcleo do ser da pessoa bíblica. Tudo na vida segue o coração de acordo com as Escrituras. A pessoa sábia é aquela que vai na direção certa porque o seu coração se inclina para o caminho certo. Mas o pregador nos diz que o coração do insensato, o coração do tolo, se inclina para a direção oposta. E é para lá que ele vai, é para lá que ele segue o rumo da sua vida. E o pregador está dizendo a nós que sabedoria e insensatez são inclinações do nosso coração e que são incompatíveis entre si. Não é possível que do mesmo coração proceda sabedoria e insensatez. Nós precisamos nos perguntar: para onde o nosso coração se inclina? Quais são as inclinações do nosso coração, da sede da nossa vida? Não é possível ser sábio e ser tolo ao mesmo tempo. O pregador está chamando a nossa atenção, porque ele diz assim: olha, uma pequena insensatez é capaz de produzir consequências terríveis. Nós vimos aqui no texto, o pregador chamou a nossa atenção dizendo que uma pequena mosca morta é capaz de perder um perfume precioso. Ele diz que uma pequena cobra em um muro, descuidado, o uso do seu, de quem manuseia ali, é capaz de matar. O pregador diz assim: olha, uma pequena ave é capaz de criar problemas na vida humana. Ele está dizendo o seguinte: olha, moscas mortas estragam um lote de perfume precioso, pequenas cobras podem matar um homem grande, pequenas aves podem revelar problemas, podem causar problemas. Uma pequena insensatez pode causar muitos danos no mundo debaixo do sol. Será que você entende a diferença entre o que é ser sábio e o que é ser insensato nas Escrituras?
Essa é a primeira coisa que ele nos chama a atenção. Segunda coisa, ele fala sobre as consequências da insensatez no mundo debaixo do sol. Olhe para os versos de número 5 até o verso de número 7. Ele diz assim: ainda há um mal que eu vi debaixo do sol, um erro que procede do governador, o tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Eu vi servos a cavalos e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Ele está falando que o poder da insensatez, o poder da loucura, sabe o que é? É que ela está disseminada em todos os lugares debaixo do sol. Você encontra insensatez em todos os lugares. Você encontra insensatez nos lugares altos, nas grandes esferas do mundo, no governo. Mas você encontra insensatez dentro da sua casa, no trabalho, na rua. E sabe qual é o poder da insensatez? É que ela tem o poder de subverter o mundo, de colocar as coisas de ponta a cabeça. Esse homem está dizendo o seguinte: olha, os efeitos são terríveis. Ele não está dizendo que tem nenhum problema, né, do rico andar a pé e do servo andar a cavalo. Mas aqui a ilustração é como se ele estivesse nos dizendo o seguinte: olha, há uma inversão na sociedade. A sociedade está virada de ponta cabeça quando a insensatez ela se perpetua no mundo. Sempre que nós vemos que as coisas estão de ponta cabeça, quando uma sociedade celebra a imoralidade, quando uma sociedade perpetua a violência criminosa, quando ela perverte a justiça, quando ela nega a autoridade de Deus, quando ela persegue o povo de Deus, nós podemos ter a certeza, irmãos, de que a insensatez assumiu o controle da nação, assumiu o controle do país. Ele está dizendo: cuidado com a insensatez, porque ela é algo terrível. Em todos os lugares aonde ela aparece, desde a sua casa até os palácios dos governadores, as sedes das direções da nossa terra, da nossa vida. A insensatez é algo que é, né, indisfarçável, porque ela é auto-evidente. Nós vemos elas através das nossas ações, nós vemos a insensatez através das nossas palavras. Olhe para o verso de número 8, ele diz assim: olha, quem abre uma cova vai cair nela, quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra, quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Mas a sabedoria resolve com bom êxito. Aí ele continua dizendo a partir do verso 12: olha, os tolos os seus lábios devoram, as primeiras palavras do são estultícia e as últimas loucuras. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. Quem lhe manifestará o que será depois dele? Ele está chamando a nossa atenção para as ações da insensatez, as palavras da insensatez, que torna evidente a insensatez no mundo. Não é preciso muita coisa para descobrir, né, o insensato coração. Não é preciso muito esforço para descobrir, né, aquele que tem a loucura como pauta da sua existência e da sua vida. O pregador está dizendo: olhe para as suas ações, olhe para as suas palavras. Viver no mundo debaixo do sol, requer de nós que nós lidemos com isso.
Sabemos que a vida é perigosa o suficiente sem que nós consigamos trazer a insensatez para a equação. Nós vimos isso. Viver é algo perigoso. Mas imagine como a vida debaixo do sol se torna mais perigosa quando nós permitimos que a insensatez, às vezes a menor delas, venha para a nossa vida, venha para a nossa casa, venha para o nosso trabalho, venha para o mundo. As consequências da insensatez são consequências terríveis. Ele nos alerta para isso. E por fim, irmãos, em terceiro e último lugar, o pregador nos chama, a atenção para a confrontação da insensatez no mundo debaixo do sol. Como é que nós lidamos com a insensatez neste mundo debaixo do sol? Se ela está em casa, se ela está no governo, se ela está no trabalho, se ela está na família, como é que nós tratamos, como é que nós nos viramos para enfrentar a insensatez? A primeira coisa, que a palavra do Senhor nos diz é lembrar que só a sabedoria é bem sucedida na vida. Ele diz assim no verso de número 10: mas a sabedoria resolve tudo com bom êxito. Sabe o que é o sucesso que o pregador chama a nossa atenção para ter? Primeiro é para reconhecer a condição do nosso próprio coração. A propensão natural do coração do homem não é para a sabedoria. A propensão do coração do homem naturalmente é para a insensatez, é para a loucura, é para não considerar Deus nos seus caminhos. Todos nós, irmãos, nascemos com um insensato coração neste mundo debaixo do sol. E o primeiro ato, para tratar com a insensatez é reconhecer que nós precisamos que o nosso coração insensato, que o nosso coração tolo seja trocado por um coração sábio. Essa é a grande necessidade que nós temos nessa vida. A maior necessidade que nós temos nessa vida. Salomão sabia muito bem disso, porque a Bíblia diz que esse foi o seu primeiro ato, quando ele assumiu a condição de rei sobre Israel, quando Deus lhe apareceu em sonhos e disse a ele: do que você precisa? A Bíblia diz que a primeira coisa que ocorreu a ele, a coisa mais sensata, ele diz assim: Senhor, eu preciso de um coração sábio para lidar com as coisas nesse mundo debaixo do sol. Nós não temos um coração sábio. A nossa propensão natural é para um coração insensato, para um coração louco. E o pregador está chamando a nossa atenção dizendo: essa é a maior necessidade que nós temos nesse mundo debaixo do sol. Ter um coração sábio. Porque somente o coração sábio vai lidar com a tolice, com a insensatez no mundo debaixo do sol. Olhe para o verso de número 4, quando o pregador então diz assim: levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Salomão está dizendo que essa é a forma bíblica de lidar com a tolice, com a insensatez, ou seja, não participar da tolice, não participar da insensatez. Deus nos chama para sermos sábios, e a melhor a resolução, a melhor reação de um coração sábio diante da tolice, sabe qual é? Permanecer firme,
diante do Senhor. Não fugir, mas permanecer em paz diante do Senhor. Essa é a estratégia de Deus para lidar com a insensatez no mundo. Quando nós lemos a história de Daniel e os seus amigos, né? Para mim esse é o retrato do que significa ser um crente em um mundo insensato. Como Daniel e os seus amigos tiveram que lidar em todo tempo com a insensatez dos homens, né? Começam a sua vida com a loucura de Nabucodonosor, que teve um sonho e depois diz assim: olha, quem não me contar o sonho e não interpretar o sonho, vai todo mundo morrer. E todos os magos da Babilônia ficam apavorados. A única pessoa que está em paz, sabe quem é? Daniel. E ele então vai até o rei e diz assim: não é assim que as coisas funcionam. Dê-me um tempo, que eu vou contar para você o seu sonho e vou contar para você a interpretação dos sonhos. Ele voltou para casa, reuniu os teus amigos e diz assim: a situação é essa, mas nós vamos orar ao Deus dos céus, pedindo por sabedoria e pedindo que Ele revele a nós o que é preciso saber. E foi assim que eles enfrentaram o homem mais poderoso do mundo. Foi assim que os 3 amigos de Daniel tiveram que lidar, mais uma vez, com a insensatez de Nabucodonosor, que queria jogar todo mundo na fornalha de fogo ardente. E eles disseram o seguinte: olha, você é um doido, mas fica sabendo que nós não vamos mudar a nossa atitude. Se Deus nos quiser livrar, Ele livrará. Se não quiser, Ele não livra. Mas nós vamos permanecer firmes e calmos. Foi assim, né, com a cova dos leões, quando Daniel foi jogado lá pela sua fidelidade com o Senhor. É assim, irmãos, que o povo de Deus lida com a tolice, com a insensatez, com a loucura no mundo. Nós pedimos a Deus um coração sábio para entender as coisas, mas a atitude certa que esse coração sábio toma é a atitude de permanecer firme diante do Senhor, independente de onde venha a tolice. Porque às vezes nós achamos que a sabedoria é algo autoevidente, que nós vamos encontrar a sabedoria fácil, né, em todos os lugares, em todas as situações, mas a palavra do Senhor nos diz que não, que no mundo debaixo do sol, o que prevalece é a insensatez, é a loucura. Às vezes a insensatez está até no lugar onde ela não deveria estar, às vezes está até na igreja. Quantas vezes as nossas atitudes são atitudes insensatas diante da presença do Senhor? Estava lendo uma história muito interessante a respeito de um dos famosos pregadores, né, puritanos da Inglaterra, já mais para o final dessa era, um homem chamado Charles Simeon, que havia sido escolhido para ser pastor de uma igreja na cidade de Cambridge, na Inglaterra, em 1783, e aquele homem ficou encantado com aquela igreja. Era uma igreja famosa, era uma igreja reconhecida, só que o povo da igreja não ficou muito encantado com o seu pastor, com a alegria do seu pastor, e muitos membros importantes daquela igreja se levantaram contra aquele pastor, contra as convicções que ele tinha de alcançar os perdidos com o evangelho. Aquela igreja não queria abrir as portas para qualquer tipo de pessoa. E para mostrar o seu descontentamento com o pastor, sabe o que eles fizeram? Eles trancaram com correntes os bancos da igreja durante o culto, a fim de que os cultos fossem deixados vazios, para que aquelas pessoas que viessem ouvir o pregador, ou ficassem em pé, ou se sentassem no corredor da igreja. E sabe quantos anos durou esse tipo de insensatez? Quase 20 anos. Por fim, Deus começou a trabalhar
E o ministério de Charles Simeon, né, teve uma poderosa ação na Inglaterra por conta do seu ardor pelas missões, e a sua igreja começou a ser transformada. Mas ele relata nos seus diários que durante os dias mais sombrios de insensatez do povo da sua igreja, de oposição, ele orava e dizia o seguinte: olha, Senhor, as coisas estão difíceis, mas a minha atitude diante do Senhor é de permanecer firme na fé e paciente. Muitas vezes a oposição da insensatez, não significa que nós estamos fazendo coisas erradas, mas muitas vezes é evidência de que nós estamos fazendo as coisas certas. E ao invés de ficarmos desencorajados pela insensatez no mundo, pela oposição de insensatez no mundo, nós deveríamos nos consolar com a fidelidade de Deus e com a certeza de que a vontade de Deus é que nós permaneçamos firmes, porque essa é a estratégia de Deus para lidar com a insensatez do mundo. O apóstolo Pedro diz que Jesus agiu assim. Quando lemos na sua primeira carta, capítulo 2, verso de número 28, ele diz assim: olha, sigam o exemplo de Cristo Jesus, que permaneceu firme, que permaneceu calmo diante das injustiças, diante da insensatez do mundo. Jesus fez o que o escritor aos Eclesiastes nos instrui a fazer. Jesus nos chama para seguir os seus passos, permanecer firme, com a confiança de que Deus sabe quem é o seu povo, e com a consciência de que a insensatez por si só se destrói. O pregador diz isso no verso de número 8 e verso 9. Ele diz assim: olha, quem abre uma cova vai cair nela. Quem rompe um muro, uma cobra vai mordê-lo. Quem arranca pedras será maltratado por elas. Quem racha lenha se expõe ao perigo. Ele diz assim: olha, permaneça firme, porque a insensatez é autodestrutiva também nesse mundo debaixo do sol. Tenha paciência. Transmita graça pela sua palavra. Ele diz assim: olha, nas palavras do sábio há favor, há graça. Nós precisamos de fato verificar se nós temos os instrumentos necessários para viver com sabedoria. Em outras palavras, o pregador diz assim: quer se opor à insensatez no mundo? Viva com sabedoria. Viva como sábio. Afie o machado. Ele diz assim: olha, se o machado se tornar desafiado, é mais difícil. Se a serpente morder antes de estar encantada, o encantador não presta. E em outras palavras, ele diz assim: viva como sábio. Seja sábio. Porque nós somos o bom perfume de Cristo nesse mundo debaixo do sol. Concluindo, meus irmãos, como é que você tem vivido nesse mundo debaixo do sol? Se hoje a sua vida fosse premiada, você seria um candidato à coroa da vida, ou você seria um sério candidato ao Oscar do prêmio Darwin, de insensatez e loucura? O que premiaria a sua vida? Nós começamos o culto nessa noite, o nosso sermão, falando que o Darwin premia a insensatez. Mas nós achamos que insensatez é cortar um fio de alta tensão com a tesoura,
Achamos que insensatez é mandar a carta bomba, né? Sem o selo, sem o selo e essa carta voltar. Tudo isso é burrice. Não é insensatez. Sabe o que é insensatez? Eu quero terminar a minha palavra com vocês nessa noite, lendo a descrição de insensatez que o próprio Cristo dá para que nós compreendamos como deve ser a nossa avaliação da vida no mundo. Lucas capítulo 12, versos de número 16 a 21. Jesus está definindo o que é insensatez, o que é loucura. Ele diz o seguinte: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então eu direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Parece até o escritor Eclesiastes. Mas Deus lhe disse: o quê? Louco, insensato, tolo. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Percebam que o candidato a estúpido, a louco, a insensato, não é aquele que expõe a sua vida aos riscos desse mundo, mas é principalmente aquele que considera só esse mundo debaixo do sol e se esquece que existe um mundo acima do sol, existe um mundo debaixo do céu. E que o verdadeiro prêmio da nossa vida é a salvação em Cristo Jesus. E essa salvação não será alcançada a menos que nós recebamos da parte dele um coração sábio. Todos nós nascemos com um coração tolo, louco e insensato. Mas é parte da promessa do Senhor, da sua aliança, que Ele nos diz, por intermédio do profeta Ezequiel, que somente Ele sabe tirar o coração louco e dar um coração que teme ao Senhor. Tirar o coração tolo, o coração estulto, e nos conceder um coração que teme ao Senhor. Um coração que vive para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Que tipo de coração é o teu nessa noite? Você é alguém que tem recebido um coração sábio da parte do Senhor para viver neste mundo, pensando no outro mundo? Ou você é alguém que tem permanecido nessa vida, nesse mundo debaixo do sol, com o tolo coração, com o insensato coração, e que nem sabe, nem percebe, né, que está quase sendo premiado, né, com um prêmio da estupidez maior, que é perder a sua alma, o tesouro mais importante que você recebeu da parte do Senhor. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra encontre um lugar oportuno nos nossos corações.